Fala galera, beleza? Aqui é o Beto Pereira e hoje eu tô aqui para poder fazer um react do canal Spectrum, onde tá se debatendo com três ateus ali que eles colocaram, contra três cristãos ali, que é o programa do Zona Neutra. E eu achei bem interessante fazer um react disso, que tem muitas coisas que eu concordo dos dois lados ali. Eu vejo personificações assim interessantes para se discutir sobre a fé. E aqui eu vou assistir com vocês, né? E a gente vai fazer um react aí, opinando sobre cada coisa que eles vão estar falando ali, colocando em pauta a crença e a falta de crença, a necessidade da crença, o ateísmo, assim por diante, tá? Então, se você tá aqui no Framecast Brasil, já se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda o algoritmo a entender que a plataforma, o vídeo que está trafegando dentro da plataforma é um vídeo de coerência legal. E aqui a gente tenta colocar os assuntos aí de uma forma livre, leve, solta, coerente, semântica aí para vocês, tá? Então ajuda nós aí no like aí e ajuda a gente na questão se inscreve aí porque ajuda o canal a crescer e o canal tá aqui por uma diversão aí, uma diversão com responsabilidade. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa proeminência aqui. Comecem as tretas. O meu problema com a fé, primeiro é a própria definição dela, que a própria Bíblia dá em Hebreus 11:1, que é esperar as coisas não vistas, ou seja, Ó, o cara ali ele já vem já citando a Bíblia, inclusive um conhecimento ali. Agora vamos ver se ele tá usando isso apenas pra questão de impressionar ou se ele sabe mesmo, né, cara? Mas já gostei já da introdução dele aí já. a fé é acreditar sem provas. E o problema disso é que ela funciona na sociedade como um mecanismo de dominação ideológica. Por quê? Porque a fé ela só existe, né, assim como a esperança, na falta. Né? Então, o que basta? Basta você acreditar que vai ter. Porque quem tem não precisa ter fé. Então, se eu tenho um carro, não preciso ter fé que vou ter um carro. Não preciso ter esperança que vou ter um carro. Nesse caso, a fé e a esperança elas andam de mãos dadas. Né? E eu não posso na impossibilidade de fazer ser. Por quê? Porque se eu posso fazer acontecer, não preciso ter fé, não preciso ter esperança. Então, enquanto objeto de manipulação ideológica, quem mais acredita? Então a gente tem estudos já comprovando que os países mais religiosos, eles são de maior manipulação, inclusive, tanto de pessoas inescrupulosas, como de políticos. Por quê? Porque eles usam a fé das pessoas, usam a falta que elas têm, às vezes de recursos financeiros ou de outras coisas, né, para poder se valer e poder usar como corrupção ou explorar as pessoas. Então, o meu problema com a fé é muito mais não da pessoa que tem fé em si, porque a pessoa que tem fé genuína, ela está precisando, mas do mau uso que a fé é feita enquanto dominação ideológica na sociedade. Meu nome é Marcos, mas sou conhecido como Chileno Gomes. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho algumas outras formações, várias pós-graduações, tenho mestrado em psicanálise. Por que o ateísmo? Eu fui criado num lar muito cristão, mas devido aos meus estudos e raciocínios lógicos, eu comecei a encontrar incoerências nas doutrinas que me foram apresentadas. Estudei várias outras religiões e hoje não vejo nenhuma evidência de que possam me apresentar a ideia de um Deus criador, ou de um Deus que controla, ou de algum arquiteto maior. Não sou nenhum ateu militante, né? Eu defendo o direito de cada um acreditar no que lhe faz bem. Mas, para mim, é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. Bom, galera, é o seguinte, ó, vamos falar dele aqui do primeiro. Eu gostei bastante, a forma com que ele lida com toda essa parada aí é bem o caminho que eu traço também pra minha vida, tá? Então, assim, ele colocou uma coisa aqui que ele não é, que é muito importante separar, o que é um ateu militante, tá? Então, eu acho que eu esperava já pela introdução dele que ele seria exatamente isso daqui que ele disse. E é bem interessante, entendeu? Ele explica uma situação ali que poucas pessoas percebem e poucas pessoas analisam. Por exemplo, a questão da fé, ele tratou a fé muito de mão dada com a esperança. Eu costumo colocar esses dois, tanto a esperança quanto a fé, de mãos dadas com as necessidades. Então, se você for num bairro, na sua cidade,
que é periférico. O que seria um bairro periférico? Seria longe do centro ou longe da onde acontecem as coisas que por ordem decidem as coisas na cidade, tá? Que seria o centro da cidade, que seria a zona mais nobre e tudo mais. Se você dá uma volta aí, você vai perceber que a cada esquina basicamente vai ter uma igreja. Porque a igreja, a fé funciona muito perto da necessidade, entendeu? Ela anda muito perto da necessidade. Se você pegar a América do Sul, a África, esses lugares mais necessitados, você vai ver que vai ter uma forma de fé ali. Independente da religião, independente do Deus, independente da crença, ali vai ter uma forma de necessidade mais abrangente, onde vai ter mais necessidade da fé, mais a esperança é implacável naquele lugar. Aí é que acontece, é onde gira essa dominação social, essa dominação política, esse aproveitamento. É basicamente o que ele está falando ali. Não que isso seja culpa da crença, mas é onde a crença vai se disseminar de forma mais fácil, tá? É basicamente o que ele está falando ali. Nisso aí eu concordo bastante aí. Não ser militante ateísta já é um grande passo, porque a partir do momento que você milita o ateísmo, eu acho que você sai da esfera do ateísmo, você entra na esfera que é de uma crença naquilo lá que você quer comprovar, quer que as pessoas sigam, quer que as pessoas se convertam para aquilo lá. Então já se torna uma religião aí, ok? Seguimos aqui para ver os próximos participantes, como que eles vão entregar este conhecimento aí sobre o que eles têm, o porquê que são ateus e o que a fé, como que eles analisam a fé. Meu problema com a fé, em geral, é o quanto ela faz tu parar de procurar coisas através de evidência. Um ciclo que tu não consegue evoluir além dele, né? Então você crê sem evidências e nunca contesta essa crença. Então isso acaba te limitando, inclusive em aprendizado, inclusive na evolução da ciência, de aceitar novos conceitos, de aceitar novas formas de viver em sociedade. E eu acho que se prender exclusivamente à fé faz com que você sacrifique um pouco do seu potencial como ser humano e não se desenvolva tanto. Oi, eu sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas e acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo direitos de pessoas. Eu me tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus, então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Ó, a Michelle, ela já tem uma outra vertente, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a frase dela já diz tudo ali, ó. Eu sou ateia porque eu não encontrei. Ela tá buscando, então, uma evidência da existência de um Deus para que ela possa crer. Então, assim, ela já vai para uma outra vertente do ateísmo, tá? Por exemplo, eu já sou de uma vertente do ateísmo que, mesmo que exista, para mim não faz sentido. Não, assim, não muda nada para mim, entendeu? Eu acho que pro Marcos, acho que primeiro o Marcos, também não mudaria nada. A questão é que eu não estou buscando mais essa necessidade. Eu não tenho a necessidade de me curvar perante uma divindade. Entendeu? A existência já fala por si só, dentro da minha concepção. É uma vertente diferente da Michelle, entendeu? Então, assim, eu acho que ela ainda tá um passo para se tornar uma serva de uma divindade. Ela tá um passo para isso, tá? O Mar eu já vejo mais distante, eu acho que eu não vejo isso nele. Vamos ver na próxima agora como que ela lida com essa situação aí, que é bem interessante. Só para vocês entenderem, assim, que existem partições até no ateísmo, tá? Quando a pessoa tem uma fé, né, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam e ela não busca, ela não vai atrás de evidências e não vai buscar aquilo que ela almeja, né? Ela sempre espera que aquela divindade traga para ela. E a fé realmente atrapalha. Meu nome é Esther Rezenda, tenho 57 anos, sou cake designer. O ateísmo, eu acho que eu já nasci ateia, porque apesar de nascer num lar evangélico, nunca me adaptei, nunca consegui me encaixar. Os que discordam. Ó, você vê que essa aqui também tem uma outra vertente já. Essa daqui eu acho que tem mais revolta do que é propriamente ateísmo. Ela não conseguiu se encaixar,
Papá, ela falou umas coisas ali que é bem do estereótipo de que ela foi pressionada e aquilo criou uma revolta e ela parou de acreditar, entendeu? Então é outra que tá mais próxima para se tornar uma pessoa devota do que uma pessoa que é contra. A partir do momento que ela encontrar esse acolhimento, ela traz menos argumentos, menos índices de que é ateia, entendeu? Ela tem mais uma síndrome ali da revolta mesmo, e por isso ela não. Ela foi reprimida, entendeu? Ela tem uma. Cara, é nítido até no estereótipo, na forma dela se portar, na forma dela sentar, se vocês repararem, ó. Olha só a postura dos 3 ateus, entendeu? Olha a postura do primeiro que é o Marcos aqui, ó. Uma certeza, ele mostra uma certeza já na sua forma de sentar. Olha a postura de repressão dela aqui. Essa daqui tá um pouco mais despojada, mas ainda tá numa forma reprimida da situação. Então, essa é uma parte muito interessante. Agora a gente vai ver, você vê pelos 3 aqui, ó. Os 3, eles não concordam em muita coisa, eu acho. Eu acho, analisando pelo formato que eles estão aqui. Vamos soltar para ver. Podem vir. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé, num conceito abrangente bíblico, a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, ascensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo. Ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um ascenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final, que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo. Por mais que há espantalhos e caricaturas, a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico, como eu comecei dizendo sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. E 0,4% judeus, 1% islâmico. E só 10,5% era ateus. Então veja que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa, isso é fidúcia, ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão e claro que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão porque eu acredito na soberania de Deus e ele me converteu a ele e eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Eu esqueci o nome dele aqui, mas ele não parece aqueles professor de matemática que dá aula, você não entende nada, cara, que ele falou. É basicamente isso. Eu acho que quando você precisa usar o latim para poder explicar qualquer coisa, você perde um pouco ali de fidelidade com aquilo que você quer falar com clareza, entendeu? A ciência, cara, por mais que a ciência é complexa e complicada, atualmente, ela tenta deixar bem semântico, assim, o que ela vai explicar. Ela deixa bem limpo, bem linear, assim, para que você entenda de uma forma bem tranquila, entendeu? E aí eu venho um pastor para explicar a fé aqui, ele faz um monte de parábolas da parada que não tem necessidade, outra, não tem comprovação de nada. Aqui, ele colocou um país protestante que é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem o maior número de problemas hoje sobre a questão social, cara. Então, assim, se eu pegar os países nórdicos, por exemplo, que são menores, tudo bem, mas a aplicação a falta de fé ali é porque os países estão dando muito certo, entendeu? Então, assim, essa explicação aqui que ele deu aqui é bem rasa,
E assim, ele é um pastor, não falou a formação dele nem nada, onde estão os estudos dele. O estudo dele tá na crença, então aí já não funciona muito bem, entendeu? A gente tem que partir para um estudo onde tem dados. Ele citou algumas situações ali, mas não trouxe dados coerentes com isso. Então assim, aqui já fica um pouco subjetivo demais. Então assim, vamos ver o próximo aí, pra gente sentir como que é a forma dele, a forma de fé e crença dele. Cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona Deus. Ele questiona, ele já questionou, se não vai questionar. Se Deus não fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, um arquiteto do mundo, não ser questionado, óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez, eu tinha essa dificuldade de pertencer a algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive, em trabalho de escola, eu fui melhorar. Na faculdade, eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora, dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim, o cristão genuíno, ele não vai ser contra o questionar e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender com outras religiões e com outros líderes. Inclusive aprender com alguém que é ateu. Enxergar a fé como um instrumento para estagnar o ser humano é você sair da realidade. Porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Olá, eu sou Israel Júnior, tenho 31 anos, resido em Campinas, SP, sou teólogo, também sou educador físico e sou cristão. Sou ex-ateu ou à toa, como vocês quiserem chamar, mas acredito que Deus, ele é uma realidade, eu me relaciono com ele dia após dia, por isso que eu defendo a minha fé, a minha crença. Eu discordo. Olha, vamos lá. Israel aqui é assim, ó, um ex-ateu, cara. Ele vai numa vertente ali que eu acho legal, mas ele comete um erro ali. Primeiro, é uma ditadura, sim. Você não pode questionar Deus perante a Bíblia, perante nada. Você só falou da fé, e como você é um ex-ateu, você criou uma narrativa para você poder se adequar. Não que eu discorde de você, mas a Bíblia vai discordar de você. A fé vai discordar de você, e Deus também vai discordar de você, entendeu? O que questionou Deus, inclusive, foi Lúcifer, e Lúcifer caiu. E com esse questionamento, ele trouxe terça parte do céu, segundo o que a Bíblia relata. Então, assim, essa parte eu já discordo de você, acho que seus amigos aí do lado também, tá? Porém, eu concordo com você sobre a questão da limitação. Deus é onisciente, que é o conhecedor de todas as ciências. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais próximo dele você está. E aí eu concordo contigo, tá? Essa narrativa que você colocou aí, eu concordo. Gostei muito da forma dele falar, a forma dele citar situações, a forma dele se encaixar. Ele encontrou uma necessidade e encontrou uma forma de encaixar o conhecimento dele perante a crença, e ali abastecer a necessidade dele. Eu acho que ele pode ter visões interessantes aí do que a gente vai ver. Dessa afirmação, porque quando nós olhamos para os grandes nomes da arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Na ciência nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Em outras religiões, já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E então essas pessoas foram pessoas que produziram, fizeram arte, fizeram música, produziram pintura. Michelangelo, com a sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento. Então uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença, pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora.
Então, quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial que a conectará com aquilo que é divino. Pague YouTube. Pague YouTube. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo e inspetor de controle de qualidade. Eu sou cristão porque, por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana, o porquê, qual a razão, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Então, no cristianismo eu consigo encontrar as grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Eu tenho. Ele basicamente explicou a necessidade aí, cara. Sem necessidade não tem como você seguir a fé, não tem como você respeitar a Bíblia, não tem como você ter uma doutrina e assim por diante. Ele explicou basicamente a necessidade. O próprio discurso dele, que ele faz o resumo na hora de se apresentar, já diz bem claro. Exatamente isso. Gostei da didática dele, da forma que ele se porta, da forma que ele conduz ali a fala dele. Vamos ver agora os crossover agora, os embates aí. Então vamos ver o que acontece agora. Vamos lá, galera. Solta o vídeo. Tenho observações dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né? Tomou o primeiro, esse aí foi pro pastor, hein? Primeiro bote, hein? De que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto que é uma divindade. Caceta! Cara, eu quero ver como que vai sair dessa daí. Agora eu tô curioso, não sei vocês, mas porra! Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque a esmagadora maioria do mundo, né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Em segundo ponto, no ano 70 tem uma psicóloga chamada Elizabeth Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Émile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar. E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Eu vou falar desse jeito, porque se for para o YouTube ele não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho, do trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, ele deixa de ser um problema para a sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera, e aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele.
Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar de ter amante, parar de ficar envolvido com coisa, focar na família e focar no trabalho. Então, esse argumento de que os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode ver, que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa contrata o cara para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet que você sobrepõe e é exatamente um cérebro. Tanto Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Nossa, então, a gente está fechando 4 minutinhos já da tua tá ótimo. Então, eu gosto disso aqui porque tem aquela musiquinha que tem nas batalhas de rimas que eu acho da hora, que chama assim: vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta. Eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim... Guilherme, fala porque depois. Pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que é porque quando você vem para frente... é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé? Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente... Não tem então, como. Mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação. Não teria realidade. Mas você não tem como saber, porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? Não, então, mas, é exatamente Entendeu? esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como É a comprovação científica, é o que a ciência faz, entendeu? Então, é isso aí. não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades... Percebeu que agora ele já veio colocando já as condecorações aí na frente aí, tá ligado? É mais ou menos você pegar e colocar assim, ó, minhas patentes aqui, maluco. Você tá falando aí, mas agora eu vou com as patentes agora para começar aí. Ao invés de ter primeiro uma organização política, ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou em comum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato Mas é 4. Não, tudo bem, okay. mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, Michel. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente tá fazendo isso no debate, tá tudo certo. Cara, eu vi que ele veio um pouquinho agora melhor, assim, na sua explicação ali, entendeu? Eu acho que ele tem que terminar esse debate 2 mais 2 aí, pra gente poder chegar numa conclusão ali do que é o exemplo que ele vai dar, mas o que o Michel vai falar agora. A gente está citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referentes a dados, tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé.
A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Caralho. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta como Isaac Newton por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos, em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé não estagnou ele. Calma, vamos lá. Que essa foi a Mas, pergunta. exato. Mas o que acontece? Nos dias Mas também não avançou ele, que ele não precisava. É isso que ela tá explicando, entendeu? Ele já tinha um autoconhecimento, um desenvolvimento foda. Aquilo que ele desenvolveu, que é usado até hoje, já tinha sido feito antes da fé. Então a fé não avançou em nada ele sobre isso aí. Eu acho que é isso que ela vai chegar na conclusão. Vamos ver. de hoje, quando a gente começa a falar vacinas salvam vidas, os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY. A gente não tem em nenhuma história da sociedade apenas dois gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal. Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam São menos religião, religiosos, mas a são expressão. países seculares, onde a religião Tem menos não tem influência. poder político, né? A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade, são os mais religiosos. Então, se a gente for para dados... Cara, ela explicou basicamente aquilo que eu fiz na introdução do Marcos lá. Porra, foda, viu? Ela entrou no conceito foda aqui. Interessantíssimo. Vamos ver aí. Por que os países mais religiosos estão lá embaixo? E eu não estou dizendo que são cristãos, eu estou dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Exatamente. Não estou falando nada nesse sentido. Depende da O Novo divindade. Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia, o Novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos, não é mais Califórnia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, contestar a ciência sem ter nem a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então eu não vou ficar citando um monte de gente aqui porque eu não acho que é relevante para o debate, mas a gente pode olhar dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então, se discorda da fé delas e não é limitante, eu acho que tem uns encontros. É porque quando você fala que a pessoa ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé, você está falando por um grande percentual de pessoas, você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou? Então, Então, deixa Eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele Tá fácil de pintou entender. milhares de horas. E Tinha fé. Seria se fosse até do mas mesmo por que, jeito. por que, seria que o você grande. faz essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando todo esse arcabouço intelectual e a capacidade artística nisso. E os Por outros? exemplo, não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero só entender, Michele, com Sim, todo mas respeito. uma citação não vai apagar milhares de horas de treinamento Perfeito, mas dele a em cima Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante Mas a situação. a citação... Cara, o que ela falou não tem nada a ver com isso daí, cara. Ela falou que é o seguinte, independente da fé, a sua capacidade já foi ditada pela sua biologia ali, cara. A forma que você dedicou,
treinar o caramba 4. Você devotar sua capacidade a alguém é algo separado. Se você não devotar, você também teria a sua capacidade. É isso que ela falou. Dele nas partículas é irrelevante Tá. no treinamento dele Mas musical por que de você uma vida. infere que é irrelevante? Não, Por que é que ele irrelevante. precisa de Por exemplo, a gente fé não pode começar com método para ser indutivo? Não, o ponto- profissional? É irrelevante ficar citando isso daí, pra questão do que ela quer chamar de primordial. O ponto de relevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou Ah, tal. tá, a pergunta. Eu literalmente Tá. eu não me importo com o que Perfeito. fulano falou, Michele, a porque eu me pergunta. importo. Por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, eu quero tratar isso. Por que você fez a limitou? dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa a Essa dicotomia que eu dicotomia é fiz. independente, então você separou. Quer dizer, Eu estou- essa estrutura antropológica não carrega Ele também não- esse elemento? Olha só, Então, esse Isaac elemento Newton, não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Mas- eu vou responder essa pergunta, Mas, peraí. mas antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o citar um grande arcabouço nome. científico. Mas em contrapartida, Qual arcabouço que que ele você fez? mencionou, É, você mencionou. eu sei o que Então, ele eu estou fez. dizendo o que você mencionou. Isso. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas E, isso- Mas uma coisa não exclui a outra, pô. E é o que ela. Mano, tá muito simples o que ela tentou dizer aí, cara. Ela disse exatamente que ele pegou a capacidade dele e fez algo que é usado até hoje, independente da fé. Se ele não tivesse fé, ele também teria feito de uma forma foda, entendeu? Ele pode escrever mais sobre a fé, isso não exclui a outra parte, porra. Inclusive, não, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo. Mas você concorda que você não. fez? Não, Então não, tá. não, não. Explica. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação, sendo 20 anos cristã, porque a fé substituiu todas as horas de prática, estudo, experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe é muito explicar simples isso também. o movimento dos planetas, por que os planetas, por que os corpos celestes estão se Aí ele movimentando coloca dessa Deus, forma? quando ele não sabe explicar. Aí ele Então, coloca Deus. ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com 2 modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. Quando a gente tem uma pintura, as milhares de horas de treinamento para aquele pintor não são a fé que causa, não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil horas de pintura. Não, mas legal, Michel, mas é que Mas eu a acho que pergunta você é tá se a fé espantalizando o argumento. vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir? Porque essa é a pergunta. Mas, eu entendi tudo exato. que você falou, mas eu não tô entendendo, porque tipo assim, tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tá tudo certo. Certo. Mas, por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas foi limita que eu- onde? Mas aí que eu dei O que limita o crescimento Mas é por dele? isso que eu Também trouxe não pra potencializa, agora, pô. pra gente não ficar trabalhando com nomes lá do passado, pra gente ver o que tá trabalhar acontecendo Eu sou- agora. Eu sou um educador físico. O Perfeito. que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, que a maioria dos profissionais não peraí. sabe. inclusive. Você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Como assim? Você está recorrendo a um nicho. Não, né? cromossomicamente. Então, mas A você tá gente- falando de biologia... Biologia. Não, Biologia. não, Não, XY biologia. também. Biologia. O ser humano, ele é só XX e XY? Então, no estudo biológico comprovou o que até hoje? Você tem Que algum não estudo? é. Que não é. Que não. Porque a gente Você tem uma você série... tem estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que- então, é que eu não sou biólogo, não conheço. Então, a Tô gente tem... perguntando. A Deve ser gente tem... biólogo A pra gente... conhecer, Não, não, saber. calma, Mas calma. eu sou ignorante, Calma, eu tô sendo humilde, eu não conheço. Rapaz, aqui entrou agora numa seara perigosa. Quero saber pra onde que vai isso aqui agora. Como que eu vou falar de algo que eu não Peraí, conheço? a gente, na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e o XY, tá? Existem, acho que, 48 estados diferentes, tá? Existe, inclusive, X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe, tá? É uma Mas ciência exata. É uma ciência... É uma Todos ciência... concordam. É algo Porque que é um... existem variações cromossomo, é um biológicas. fato da Exato. ciência. Eu só pedir para a gente avançar onde você gostaria de chegar. Não, eu só quero dizer Saiu o um seguinte. pouco, mas eu entendi. Eu só quero dizer o seguinte, que no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso para uma pessoa que tem fé,
a gente não é cromossomicamente só XX ou XY. E a pessoa diz, não, só existe homem e mulher, usando essa coisa de volta, isso mostra para mim, na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve crer nas coisas dela, mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico por causa da fé, a fé te limitou. Eu não estou dizendo que ela vai te limitar em todos os aspectos da vida. A fé, a pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida, é se ela é limitante. E quando em algum ponto ela te limita, ela é limitante. Na prática hoje, eu consigo identificar pessoas, pensadores, Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual, é alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra... Ela não falou de citar nomes que ela é contra. Ela é contra de ficar citando os caras lá de trás, mano. Se você trouxe atual, ela é a favor. Ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas. E é uma pessoa inteligentíssima. E ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do esporte, por exemplo... Só explicando, tá? A parte como nós somos aí, a ciência chama de anomalias cromossômicas, tá? Depois vocês pesquisam aí, é legal. Pessoas que têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos treinamentos, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais, são impressas por Deus, quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando seus ideais, falo dos meus. Então, quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, a mulher é naturalmente, ou essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver na arte, na ciência, nos esportes, na música. Então, na minha concepção, a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com que essa pessoa passe horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo referências, para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé. Mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza o meu potencial ou potencial humano, aquilo que ele tem para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Na minha opinião, eu acho que você precisa ter fé em você, é o principal. Quando você nega a ciência, quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Claro que porque não. Nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na evolução. Tem cientista. Tem cientista. Então, é porque mas isso não você quer fala dizer como que se todo fosse cientista... assim, quem acredita na Eva e no Adão está indo contra a ciência. Então, o cientista que acredita, ele está indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Então, mas ela aqui já... Putz, ela já pisou na banana já, viu, cara? Porque ela tá escorregando aí. Na verdade, não tem nada a ver, cara. Você pode ser um cientista, acreditar na Adão e Eva, que Adão e Eva pode ter existido de uma forma totalmente diferente do que a Bíblia relata filosoficamente, tá? A questão é que a evolução não refuta isso e Adão e Eva existindo também não refuta a evolução. Não sei onde você vai chegar, mas acho que tá bem fraco assim o discurso já. Nenhum de nós tem a capacidade de estar na mente de todo mundo e afirmar isso de maneira coesa. Mas não é que você está generalizando. Por isso que eu gosto de trazer dados. Mas, desculpa, Esther, você partiu da petição de princípio. Assim, inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que eles não se revelam. Porque ninguém mentiria segurando uma Bíblia. Não, mas por que eu não concordo desse ponto? Nossa, sério do céu, cala a boca, pelo amor de... É algo que você acredita e está escondido dentro de você e agora. Aí você tá... Nossa senhora, você tá viajando. Eu falei pra vocês que a Michelle, ela seria a que... Nossa, um empurrãozinho ela acredita em Deus. Pronto, ela tá assim. Pastores são ateus e eles não sei... Nossa, de onde você tirou esse dado, mano? Essa aí fumou a erva verde, tá foda. Tudo bem que você não concorda, mas assim, veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Quê? Não é. A sua questão é afetiva, você me perdeu. Não é afetiva. E você está partindo de uma
Nossa, Michele. Caraca, Michele. Nossa senhora. Eu acho que nem os caras que tá do seu lado aí que são ateus tá no seu time agora. Agora tá 5 contra 1, tá ligado? Literalmente. Ele já entendeu, já. Só de olhar pra ele. Ô, Esther, você Ele tá partindo, entendeu. calma aí. Você tá partindo da falácia. Eu não entendi que Não é Da falácia. petição de você princípio, usou. você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que Não, eu não não é. tô impondo. Não, mas eu argumento, se é o caso. Ah, tá, Eu não, perfeito. eu não tô porque impondo. não A existe- verdade é que os ateus você não podem concorda se que revelar. Evidências que Nossa, cara. Vamos ver como é que os caras vão ajudar ela aí, mas ela foi mal. Assim, eu ateu, consigo refutar ela fácil. existem evidências que o hominídeo, o Homo sapiens, ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica, não, pelo menos, por isso que eu falei. E qual é a o problema? cronologia bíblica, Não. ela. Não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não A é. cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não Mas vou a falar 6 mil cronologia, anos. a cronologia Calma, bíblica não pressupõe calma, isso. deixa eu terminar. Pois não, pode falar, Tá? pode falar. Não, assim, eu deixo rapidinho aqui. Eu vou cortar a galera aqui pra mim poder falar uma coisa, ó. Não tem na assim. Cara, tem uma parte na Bíblia muito interessante que fala assim que um dia pra Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não dá nem pra você. A Bíblia não data tempo, tá? Pra começar. Então, assim, são entendimentos que são um pouquinho fora da curva ali, mas a Bíblia não data tempo. Então, por isso que uma coisa eu falei que já vou concordar. O pastor acho que vai falar uma coisa que eu concordo. Uma coisa não refuta a outra, tá? Então, vamos ver onde que ele vai chegar. Aqui ele tá tentando salvar a Michelle aqui, mas eu acho que é um meio difícil. Mas vamos ver. Porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxo. E você é faixa roxa, então você baixa a bola que eu falo primeiro. Vai lá. Eu queria dizer primeiro, antes da gente continuar, porque eu conversei um pouquinho com elas e conversei bastante com vocês, e eu estou gostando muito assim de como a gente está conduzindo de forma educada, que nenhum de nós prega de que eu acho que nós 3 pregamos que é um direito das pessoas terem fé. Sim. Entende? A gente não é contra quem tem fé. Né? forma E alguma. outra coisa, não a pareceu gente isso, não né? diz, e a gente não diz em hora não é nenhuma. pessoal. Não, sim. E a gente não diz em hora nenhuma que a fé é de todo ruim. Claro que não, até porque existem estudos científicos comprovando, por exemplo, Você que acha? quem tem fé, Não, acredito por na exemplo, fé, mas ele tem- tem uma recuperação de algumas doenças melhor. Talvez, pode ser até inclusive efeito placebo, a gente não sabe, mas existe. Ó, ele é bom, cara. Eu falo pra você. Este cara é bom. De todos aqui, ele é o mais coerente. Eu acho que o segundo tá sendo agora o pastor, que eu já fiz uma crítica no começo. Mas ele é e a Michelle também. A Michelle tá indo muito bem aqui na parada aqui. Existem estudos comprovando que pessoas que têm fé se recuperam melhor. A gente não sabe se pelo poder do cérebro de autorrecuperação, se realmente... Até porque o ateu... E aí vou falar do neurociência ateísmo explica isso. e depois do cristianismo. O que é ateísmo? O prefixo A do grego quer dizer negação e tel é Deus. Ou seja, teísmo é a crença em Deus. Ponto. O ateu, ele não vê evidência de que existe um Deus. Qualquer coisa fora isso é invenção, certo? Então, o ateu não vê isso. E a pessoa que tem fé, o religioso, né, ele vai cada um acreditar nas suas vertentes. Né? E aí a gente tem também uma série, quando a gente fala em fé, fala fé em quê? Porque aí a gente vai ver dentro do próprio cristianismo, e eu não estou atacando o cristianismo, tá? Muito pelo contrário, mas é porque como a gente vive num país de maioria cristão, e os 3 são cristãos, né? A gente tem hoje registrado 3.880 religiões ditas cristãs. Ou seja, quando você fala em fé, você vai ter que entender fé do quê? Porque se dentro do próprio cristianismo existem quase 4.000 divergências do que acreditar, fica muito difícil a gente entender como essa fé pode, de todo modo... E não estou falando de novo, que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. Pera um pouquinho. Aqui não vai, acho que eles não vão conseguir responder aqui, mas... Não, tudo bem, mas assim, você pode ter variâncias da fé. Várias vertentes. Mas a fé ainda continua específica em Jesus, em Cristo. Seguindo um caminho que é ali os mandamentos, né, que vem antes de Cristo, e os mandamentos que Cristo entendeu de uma forma mais leve.
Mas ainda o caminho é o mesmo. Você pode ter vertentes de compreensão ali. De, por exemplo, assim, o adventista guarda o sétimo dia para ele é o sábado, o católico o domingo, mas ainda os preceitos são os mesmos. Mudou. Acho que nessa daí ele vazou um pouquinho. O ateísmo leva a um relativismo ético. Fyodor Dostoiévski, em sua obra, em seu romance Os Irmãos Karamazov, objetando-se acerca da existência de Deus, ele traz o diálogo entre um ateu, personagem chamado Ivan, numa conversa com o seu irmão monge da Igreja Ortodoxa Russa. E nessa conversa, Ivan admite e chega numa declaração, um axioma: se Deus não existe, tudo é permitido. Um pouco tempo depois, o filho do pai de Ivan mata por não ter sido reconhecido pelo pai. Quando Ivan conversa com o assassino confessa que matou motivado por aquilo que Ivan escreveu. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que é que me diz que um assassino é definitivamente degenerado? O relativismo parte dessa premissa de que se tudo... Isso eu posso dizer que é a própria vida, né? A própria lei natural da racionalidade. Tudo é relativo, se tudo é permissivo, e aí o problema, a discussão é saber de onde é que vem essa ponta de absolutismo. Se Deus não existe, quais são os parâmetros? Quais são... E mesmo que não seja a religião, de onde é que vem a fonte? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte do moralismo? Sim, o ateísmo leva ao relativismo ético. Isto eu preciso pontuar, isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos por si só. Claro que não, né? Existem contratos sociais, convenções, inclusive desenvolvimentos sociais, né? E a gente vê grandes contratos aí, sociais, não defendendo Rousseau, mas prefiro o da Saxônia mesmo, né? Dos ingleses e os americanos. Mas leva sim porque não tem uma base transcendente e objetiva. Então, passa a ser subjetiva a partir do momento que cada um tem o seu ponto de vista. E não tem, então, um ponto de vista referencial, objetivo, para que a moralidade ou a ética, tratando aqui como sinônimos, eles se coordenem e, de certa forma, isso não quer dizer que existam coisas subjetivas. Mas a tendência é devido a os valores serem uma questão subjetiva. Bom, então eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente, tanto do grego como do latim, ética e moral, elas tenham a mesma origem, hoje é falacioso, é errôneo você dizer que elas são sinônimos. Tá? Então, hoje a gente tem um entendimento, né, na academia de que ética é inteligência coletiva. São regras e normas decididas por um grupo ou sociedade para a melhor convivência entre si. Por isso que a gente não tem uma ética global. E aí a sua própria fala fica incongruente, porque o pai do contrato social não foi Rousseau. Rousseau foi o terceiro a aparecer, foi Thomas Hobbes. Né? Ele diz que a sociedade se une por um contrato social para evitar o estado de natureza, que é a lei de todos contra todos. E aí ele publica uma obra em 1651 chamada O Leviatã, que representa o governo. E ele dizia que o monopólio da violência deveria ser do Leviatã para coibir que as pessoas fizessem algo errado. Por isso que não tem uma ética universal. Por que a gente não consegue? Porque quando a gente se depara com outras culturas, alguém vai ter que abrir mão do que acredita ser certo para que todos definam isso, certo? Então, por que o ateísmo não leva ao relativismo moral? Porque o que leva ao relativismo moral é o contrário, é a religião. Porque enquanto o seu livro sagrado diz uma coisa e o livro sagrado da outra religião diz uma coisa e o livro sagrado da outra diz outra coisa, quem relativiza a ética e a moral são os religiosos. Porque se
a interpretação, e aí vai de cada um. Se o cara, na interpretação da Bíblia dele, como já aconteceu na história, diz que tem que matar os descrentes, ele vai matar e não vai ser homicídio. Né? E se na outra religião, como acontece hoje, né, diz que tem que fazer terrorismo contra o outro lado, ele vai matar e ele vai para o céu ser recompensado, ele está sendo ético dentro da crença dele. Enquanto para os ateus, não. O que coíbe é a lei. E a lei era definida por pessoas que são estabelecidas para reger o povo dentro do acordo social feito entre nós mesmos do que é melhor viver entre a gente. Essa Eita, velho, ó. Na moral, ele foi bem ali na resposta dele agora, cara, que é totalmente estimulando uma ética social ali, de como que deve reger as situações da Constituição, entendeu? Porque dá pra basear. Você pega a Coreia do Norte, por exemplo. Por exemplo, se fosse o islamismo, por exemplo, eles já atacam, que ele explicou ali sobre a questão de você fazer um atentado, mesmo que seja contra outro país que está fora da base da sua fé. Isso pra eles estão dentro de uma ética. Ele foi bem na exemplificação dele. Eu quero ver os outros três, as outras duas pontuação e depois a réplica em cima disso daí. Vamos ver. provavelmente vai ser a resposta mais rápida que eu vou dar em toda a nossa conversa. Ateísmo não é afirmação positiva sobre nada. Ateísmo não é modo de viver. Ateísmo não diz, esse é o regramento que você deve seguir, essa é a norma que você deve seguir. Ateísmo é o seguinte, você diz pra mim, eu acredito que Deus existe. E eu digo, eu não acredito nessa sua proposição. Eu não acredito que Deus exista. Mas por que eu não acredito? Porque tu não me deu evidências. Então quando alguém me diz assim, o ateísmo relativiza, o ateísmo é só negar o teísmo. O ateísmo, tu pode ter fé e praticar magia e fazer um negócio e não acreditar em Deus. Tem um monte de ateísta que está no meio da bruxaria e fazendo essas loucuras todas. Eles continuam não acreditando em Deus. Então quando alguém diz pra gente, o ateísmo faz isso, como que a negação de uma afirmação faz algo? Então essa que é a grande questão. Quando a gente transforma o ateísmo ou o coloca como se o ateísmo fosse um mecanismo de fé, como se o ateísmo fosse uma religião, como se o ateísmo fosse um comportamento social. O ateísmo é, eu cheguei à conclusão sobre uma afirmação, nesse momento, que tem um não ali atrás. Eu não acredito mais nessa afirmação. É só isso. Então eu não tenho como falar de... Até porque vão existir ateístas que não vão aceitar os comportamentos sociais esperados. Assim como tem cristãos. Aí vão ter ateístas que não vão aceitar as leis. Assim como tem muçulmanos. As religiões em si não necessariamente ditam, se você é da religião, você vai aceitar isso. Mas o ateísmo sequer faz isso, sequer trata disso. Então toda vez que alguém me diz assim, a sua moral ateísta, acabou aí. A sua ética ateísta, acabou aí. Porque não tem nada disso, eu estou negando uma afirmação. É só isso que eu estou fazendo. O chileno falou que vai treinar as 2 horas de jiu-jitsu. Eu só não vou treinar porque eu sou roxo, ele é preto. Mas o que está acontecendo? O chileno de novo caricaturou o meu argumento. Quando eu citei Blaise Pascal, aí você falou que não é Agostinho, mas isso não diz. E também o contrato social é a terceira pessoa, eu sei também de outros que configuraram a expectativa, as experiências ou todo o caldo cultural a partir disso. Então, isso não nega o fato de Rousseau também ter falado sobre isso. E, inclusive, na academia, principalmente no direito, o que mais estuda é Rousseau, né? No contrato social e outras, né? Praticamente é um monopólio de Rousseau, porque a gente tem a construção da ideologia francesa. Então, por isso que eu aproveitei disso. Foi só uma adenda, porque quem surge com essa ideia foi Thomas Hobbes. Mas, é isso claro, que eu quis dizer. Claro, eu não também estou desvalidando o seu argumento. Rousseau foi um grande você falou que é falacioso, né? Não. Mas, assim, falacioso foi a construção depois disso. Moral e ética juntos. Tá bom, beleza. E se vocês olharem depois, assistem esse debate, eu falei usando como sinônimo. Eu também tenho formação filosófica, né? Para nós, por exemplo, a ética, porque... Aí... O que acontece aqui, cara, tem um parênteses importante, tá? De novo, ele usou a bandeira e a patente para poder se proteger. É porque ele começou a ficar sem argumento. Então, toda vez que você fica sem argumento, você percebe uma pessoa ficando sem argumento, ela usa. Eu sou um profissional que há tanto tempo eu trabalho na área, eu tenho informação disso, e começa no meio da discussão ele colocar as patentes. Por quê? É a forma dele sobressair numa fala
num poder de linguagem, num tráfico de comunicação, dizendo, pô, eu sou isso aqui, ponto. Ele quer reforçar isso. Primeiro ele faz uma brincadeira trazendo assim de volta a questão do cara ser faixa preta e ele ser faixa roxa, ele tem que respeitar dentro daquele campo. Mas fora daquele campo, ele também tem informação, ele pode bater de frente. Ele traz de novo essa técnica aí, entendeu? É importante você reparar isso aí quando estiver conversando com alguém que tem pessoas que utilizam muito dessa técnica para poder se proteger ou se armar ou colocar armadura aí ou se resguardar por trás disso. Essa patente que é uma ideologia dela própria. As definições são difíceis. Inclusive os termos são os porém, por exemplo, ética é grego e moral é latim. Então, assim, eu posso falar assim, usando como sinônimo, baseado na etimologia. Então eu tenho esse direito. Hoje tomou caminhos diferentes. E aí eu explico isso, porque eu também tenho essa formação. E para nós, a ética é o estudo do comportamento moral, que cai quase, mudando um pouco a definição, quase no que você disse. Você vê que quando a pessoa começa a usar muito essa parte da formação, eu tenho isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, isso se torna uma coisa assim, muito rasa. Não é porque você tem uma formação que você é especialista do algo, não. É as práticas que você faz, os artigos, inclusive, que você publica ali, o que é aplicado socialmente funcional, né? O resultado funcional daquele sinônimo científico, daquela situação científica, que faz você ser alguém, não você ditar as patentes que você tem. Entendeu? Isso acaba ficando um pouco raso na discussão. Aquelas são correlatas. São correlatos, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como você definiu ética? Como inteligência coletiva. Então, e para mim a definição praticamente chega à sua definição, que é a ética, o estudo do comportamento moral, porque é a observação. Tanto é que quando nós fazemos missão e nós vamos numa tribo indígena e vemos um índio pelado, a minha moral não condiz com aquilo. E eu vou pregar o evangelho e falar, coloca uma cueca aí, pô. Não vou falar isso. Então eu faço suspensão êmica. O que é suspensão? Eu faço suspensão ética e aplico a construção êmica. Isto é, eu primeiro preciso, com a minha ética, fazer o estudo daquela moral e ver que aquilo é algo desenvolvido naquele contexto. E aí a academia vai estudar eticamente isso. E da Michelle, quando ela falou, eu achei muito interessante, que ela falou que o ateísmo não é em si afirmação positiva. Ele não faz afirmação positiva. Não faz afirmação positiva, mas depois você discorreu sobre a questão dizendo, por exemplo, você é cristão e eu digo, eu não sou, ok? Então, o fator se torna o quê? Eu penso assim e você de outra forma. Estendendo a outras coisas, vai levar um relativismo. De que maneira? De que maneira, por exemplo? O problema é seu. Não, é bem simples. Bem simples. É uma relação causa e efeito. Como eu dizer, eu não creio na afirmação Deus existe, fala qualquer coisa sobre a forma da minha moral ou ética em sociedade. Qualquer coisa. Qual é a relação direta que a primeira afirmação tem com esse comportamento? Dentro do cristianismo? Não. Não, cara. O prompt é que o ateísmo leva a um relativismo moral. Como o ateísmo é simplesmente a negação... Mas tá muito simples de entender as perguntas também. Os caras também tem hora que me irrita também, velho. Porra, velho. Acabou de fazer a pergunta simples dentro do cristianismo, cara? Não. Ela tá falando que não acredita em Deus, em divindade, seja lá qual for, pô. Da afirmação do teísmo, que é Deus existe. Perfeito. Como que eu negar isso? Como que eu dizer? Essa é a minha posição. Eu nego a afirmação das religiões. Não é exclusiva de vocês. Não, perfeito, mas como ateu... que isso leva a... Só para explicar um pouco o que ela está dizendo. Tá. O fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Inclusive, a gente pode ser ateu e concordar com algumas coisas que vocês fazem. Então, assim, ela não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Ela positivamente não afirma nada. Não afirma relativismo. Mas é exatamente isso. E como que eu chego no relativismo só por negar Deus? Eu quero falar, mas é a vez dele. Eu acho que eu tenho ainda 10 minutos. Então, deixa eu continuar. Mas a questão Michel tá falando muito. Não, mas eu não tô... por exemplo, vamos separar o ateísmo... Eu vou brigar, hein? Tá? Porque já bateu teus 13. Vai lá. O ateísmo não pressupõe ética, mas
É inevitável que não, porque você vai formar, e esse escopo de formação ética acaba sendo subjetivo, visto que você não tem um Deus transcendente para prestar conta. Então você, como ela diz, a fé em si mesmo. Então, praticamente, se a fé em si mesmo, todo o arcabouço em si vai fazer a formulação de outras questões, como, por exemplo, fala assim, se eu não tenho alguém para prestar conta, o que vou prestar conta é as leis, é o nomos, é o Estado, e por aí vai. Mas, em contrapartida, acaba. Eu acho que seria normal vocês concordar que acaba, mas eu frisei que isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos automaticamente por professar a fé no ateísmo. Mas Pera um pouquinho. Cara, você viu que ele pegou uma coisa que é do meio, ele falou que eu esqueci o nome agora dela, que foi a que deu mais mancada na hora de explicar uma situação da fé em si mesma lá. Ele usou a fé em si mesmo para explicar, relativizar com a questão do governo que está cuidando daquela prática local. Ele usou várias situações correlatas ali, diferentes, que andam em paralelo ali, para poder explicar algo e bagunçou toda a parada. Ele não chegou a lugar nenhum. A verdade é simples, cara. Cada país tem uma constituição. Por exemplo, assim, vamos lá. Os Estados Unidos é pautado a constituição dele dentro de uma situação bíblica, de uma questão da fé. A Coreia do Norte, não. Ainda assim, a Coreia do Norte tem a situação dela constitucional dentro do país e os Estados Unidos dentro do país dele. Nenhum país pode invadir o outro. Senão, as leis entre os acordos sociais dos países, né? Por exemplo, o acordo da ONU, o acordo da OTAN, o acordo dos países que estão ali, Rússia, Coreia do Norte, China, vão entrar em vigor assim para proteger ou condenar, mas isso não tem a ver com a fé, tá? Então assim, eu acho que ele bagunçou um pouquinho a situação ali agora. Provocação, né? Claro. Mas veja pela sua fala. Entendeu assim? Se você tem mais de uma forma de acreditar no seu Deus, porque existem várias vertentes religiosas. Quem relativiza são eles. Quem relativiza. Olha só, se. Peraí. Claro, desculpa. Quando a gente tem a fase protestante da religião, ela justamente é o quê? A negação da primeira fase, que é o catolicismo. Tem uma mudança. O ateísmo, ele não influencia em nada no meu comportamento, na minha postura ética e moral, porque ele não dita nada sobre isso. Respeitosamente, eu tenho que discordar da sua posição, porque o Paul Sartre, ele diz que ele defende, ele é considerado o pai, me corrija se eu estiver errado, do antinomismo, que é um... Você viu que já começou a ir pra parte de história, ele começou a apontar pro Marcos lá, falou, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque ele tá indo pro lado histórico. Embora ele cita muito também a história para poder se esconder atrás, né? Ele ia ouvir uma opinião dele de entendimento próprio. Eu não escutei ainda a sua. Ele ia ver uma opinião sua própria, de entendimento seu próprio sobre a fé que você segue. Mas até agora nada. Só os outros falando alguma coisa aí. Desdobramento do ateísmo, que surgiu como resposta do iluminismo, um movimento francês que, com razões ou não, quis tirar a humanidade das trevas, da era das trevas, da igreja, enfim, e que propôs dar respostas para as grandes questões da vida dissociado da fé, dissociado da religião. Então, as últimas consequências, a negação de uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. O antinomismo é não regra, é não norma, é não padrão. Mas por que a minha resposta sobre ateísmo e a minha forma de não crer, você traz Sartre, por exemplo, na sua citação, quando eu não estou alinhada com regramentos ou com pensamentos ou com formas de fala de Sartre? Diretamente não, Michel. Não é diretamente não. Não é diretamente não. Porque, por exemplo, se eu não sei nem que Sartre falou isso, vamos supor, eu sou uma completa ignorante, eu nunca ouvi que Sartre falou isso, tá? E ainda assim me afirmo ateísta. A sua afirmação ao dizer que diretamente você não está, mas você está fazendo sem conhecimento pretérito algum, apenas por eu dizer não acredito em Deus, que eu tenho que assinar, que eu tenho que subscrever nesses regramentos, sendo que eu estou falando que justamente eu sou uma ateísta e a única coisa que eu faço é não aceitar que existe um Deus. O ateísmo é uma condição filosófica, ok? Então, está na conceituação abstrata.
Mas essa conceituação abstrata, ela parte dessa conceituação para casos concretos, que é pessoas como a Michele, que se comporta. E esse comportamento não tem como ser neutro, ele tem que pressupor. Então, é aquilo que a gente estuda, né, em cosmovisão, que o ser humano em si, que é aquilo que defendia o nosso Augusto Comte, né, o positivismo, que é muito forte no Brasil, que, pelo menos essa parte, eu sei que filosoficamente a estrutura é outra, mas ele também fala sobre isso, a qual a ideia da ciência ser neutra. Mas por que existe divergências na biologia? Né? Tem, por exemplo, um biólogo chamado Michel Bery, que ele constrói uma ideia que não existe evolução e, por exemplo, tem muitos já acadêmicos que discordam disso, né? Tudo bem, mas há divergência, não é o caso que eu estou apresentando para a gente discutir. Mas a questão não tem como, nesse caso concreto, Michele em si, construir a sua ética a parte daquilo que fundamenta a sua estrutura. Então, constrói lentes, por exemplo. Na realidade, se eu perguntar rapidamente, que cor que é aquela parede ali? Michele. E todos aqui? Eu percebo ela branca. Percebe ela branca. E ela é branca. Tá, não, tudo bem, perfeito, perfeito. Mas eu percebo ela branca. Não, não sei... tá ok. Mas, de certa forma, é um caso objetivo. De certa forma. Mas se eu perguntar, você acha ela bonita ou feia? Eu não tenho opinião pela parede. Tá bom, mas, por exemplo, eu não tenho opinião, que é um caso subjetivo. Então, repare que a gente está trafegando, dependendo da pergunta, um caso objetivo e subjetivo. Então, assim, nós, para avaliar subjetivamente, nós colocamos lentes, por isso que nós estamos discordando. E se não houvesse um valor objetivo, nem faria sentido o debate. Porque se não houvesse valor objetivo, fecha aqui, termina tudo, porque se cada um pensa de uma forma relativa, por que eu vou querer colocar os meus ideais, de certa forma, em outro alguém? Ser neutro é utópico. Não, mas você consegue compreender o raciocínio, pelo menos, consigo, Michele? mas vou fazer uma colocação que ela é um pouco mais quente. Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. Porque o que eu falei? Samba filosófico. Eu pedi uma... Embora seja um espantalho, né? Mas Não, o que eu quero dizer samba filosófico é porque eu pedi uma relação... Fala malabarismo semântico, é melhor. Eu pedi... Da estrutura filosófica. Tudo bem. Eu pedi uma relação causal. Causa e efeito. Em que momento... Não falei de nexo causal? Mas foi a minha pergunta, porque a pergunta, o prompt, é que o ateísmo leva a isso. Então tem que haver uma relação causa e efeito. Eu posso responder sucinto? Claro, mas deixa eu concluir. Como que eu, Michele, ao dizer... Não acho que existam evidências para Deus, não acredito na afirmação Deus existe. Como que a partir desse momento, há diretamente? Essa é a causa, portanto, o efeito, a partir dessa causa, é relativizar tal coisa. Se a gente usar, como você falou no caso de Sartre, ele vai dizer o seguinte, o ser humano é o único ser que... Primeiro, a existência precede a essência. Então ele diz, tudo no mundo primeiro tem uma essência, uma ideia. Porém, no caso do ser humano, a gente primeiro existe e a gente constrói a nossa existência, a nossa essência depois de existir, certo? Agora, se o ser humano é mau, se o ser humano relativiza, se o ser humano não chega num acordo, é um contrassenso do cristianismo, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, tem alguma coisa errada, porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. Teologicamente você sabe a resposta. Isso é um dado. Teologicamente você sabe a resposta. Isso é um dado. O chileno é teólogo e ele tem que completar a frase sobre imagem e semelhança. Inclusive Nietzsche, que deu a base pelo niilismo do existencialismo. Aqui, ó. Nietzsche. Mas Freud. O que Nietzsche disse, né? Ou de repente ele não disse, mas é o que a gente estuda na literatura, a qual ele fala: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e agora o homem, eu vou acrescentar, caído, faz deuses segundo a sua imagem e semelhança. E claro que o que ele diz de imagem e semelhança, hoje a Bíblia peremptoriamente, claramente apresenta que essa imagem está caricaturada e deturpada. Então, esse é o ponto. Então, a gente não pode dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus e porque ele está fazendo coisas maus e Deus, então, entretanto, é mau. Não, pelo contrário, a Bíblia está afirmando que ele, nessa condição moral, não ontológica, mas moral, ele caiu. Por isso, ele deturpou isso. Então, a gente tem que pelo menos, concluir filosoficamente como Hebreus 11:1, que não é simplesmente uma esperança,
se não tiver um fundamento. Primeiro fundamento todo fundamento tem esperança. Mas Adão não era caído e errou, pecou. Então, mas aí, teologicamente, ele tinha uma capacidade, e ele foi feito santo, a imagem e semelhança de Deus, mas Deus deu uma capacidade não só natural, porque se fosse natural ele não ia cair, mas sobrenatural dele responder contrário a essa natureza. E respondendo contrário a essa natureza, agora ele caricatura a imagem e semelhança. Mas não é o que a Bíblia diz, quem está relativando é vocês. Como? Porque a Bíblia não diz isso. Porque a Bíblia não diz hora nenhuma isso. A Bíblia diz que ele era imagem e semelhança de Deus e que ele tinha uma ordem direta. Se ele era um homem perfeito igual a Deus, ele agiria como Deus. E aí quem diz que ele tinha essa capacidade, que ele fez... Você falou que a Bíblia não diz, mas ela diz, há condicionantes para isso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus ele fala, ó, você é minha imagem e semelhança, parafraseando, mas é o que o texto está querendo dizer, mas entretanto você tem a condição de não ser, se você comer do fruto da norma. Havia uma condição, e essa condição ele decidiu ao contrário. Bom, vamos lá. Assim, um resumo geral aí da parada, eu acho que 2 ateus ali foram muito bens. Eu acho que o pastor que tá ali, ele tem assim uma boa explanação até, né? Mas eu acho que é bem fraco. A forma de defender a fé, a forma de defender a crença, toda hora colocando a patente em evidência, muitas citações de filósofos, muitas citações, muita citação de pessoas que não estão vivendo o momento que a gente vive agora, tá? Então, assim, a gente está em outra ideologia, outros pensamentos sobre o que é o ateu, sobre o que é o cristão, tá? Sobre o que é o ser humano ali que precisa de uma divindade para superexistir. Então, eu acho que em determinadas partes do debate ele fica muito raso para isso, né? Então, não quer dizer que ser ateu vai revolucionar a questão da sociedade. Não quer dizer que ser um cristão também. A grande realidade é que a funcionalidade é que comanda isso, tá? Eu acho que o ser humano está mais próximo da evolução quando ele se torna funcional. E isso aí faz com que ele evolua de forma mais rápida, beleza? Então, por pensar numa condição, quando o ser humano, lá na história da Torre de Babel, quando ele quis se unir para fazer algo, Deus foi lá e confundiu, e aquilo aconteceu o quê? Retrocedeu. Tá? Então, pegar um exemplo por aí. Hoje o mundo avança, as civilizações avançam porque começam a falar a mesma língua e ir para o mesmo lugar. Ainda assim tentando consumir o mundo. A China, por exemplo, está fazendo a questão da fusão nuclear, né? A fissão nuclear nós já temos, deu problema. A fusão nuclear é uma parada diferente que traz uma forma de podermos consumir energia que vai conseguir fazer uma evolução muito maior nossa. Igualar os seres humanos atrás de uma corrida, onde os asiáticos estão 60% do mundo. Então, né? Boa parte disso junto com a Índia. Então, assim, a Índia mandou pro lado escuro da Lua agora uma sonda, cara. Então, assim, você tá vendo que essa linguagem da corrida espacial, essa linguagem pela tecnologia, essa linguagem tá fazendo a gente evoluir. A fé é aquilo que divide, ela subtrai, uma prática real. Então, assim, por isso que eu falo que o debate ali é raso, traz muitos dados do passado, poucos do presente. Mas é isso, galera. Esse aqui é o meu react sobre isso. Fala que sai a parte 2, eu vou fazer o react da parte 2 também. Valeu? Tomara aqui agora um vinhozinho, é de boa, pra poder fazer outras coisas acontecerem. Tamo junto. Ó, Formicast Brasil, se inscreva, curta o vídeo e vamos pra cima.